Você sabia que o foro privilegiado pode estar prestes a ser extinto no Brasil? Essa é uma questão que pode mudar o rumo da justiça no país e, claro, impactar diretamente a política. Vamos entender o que está acontecendo nos bastidores do Congresso e como isso pode afetar a todos nós. Parlamentares, aliados de Jair Bolsonaro, preparam uma ofensiva no Congresso para aprovar um projeto para reduzir as atribuições do STF. Enquanto a primeira turma do Supremo julgava a denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso pediam a urgência do projeto que acaba com o foro privilegiado. O vice-líder da oposição elenca motivos para tirar a proposta do papel. Primeiro, fazer com que todos sejam tratados da mesma forma perante a justiça criminal. E segundo, fazer com que o STF se dedique apenas às questões constitucionais. O STF hoje está transformado numa delegacia de polícia, inclusive perseguindo adversários políticos. A proposta pretende mudar a Constituição para que políticos e autoridades do país, que hoje são julgadas no Supremo, passem a ser julgadas por crimes comuns na primeira instância do Judiciário. As únicas exceções seriam os chefes dos 3 poderes e o vice-presidente. O projeto foi aprovado pelo Senado em 2017 e desde então está parado na Câmara. A base governista vê a proposta como uma forma de atrasar julgamentos e constranger a justiça. Aquilo é uma confissão de culpa, né? Quem está defendendo ela, trabalhando para que ela seja aprovada e, portanto, mudando o foro, o espaço, o local de investigação do Bolsonaro, Braga Neto e outros militares, é porque sabem que eles são culpados, cometeram os crimes e querem retardar, obstruir o processo. Neste mês, o STF decidiu ampliar o foro privilegiado. Por 7 votos a 4, os ministros determinaram que políticos e autoridades que cometeram crimes ligados aos cargos continuam sendo julgados pela Suprema Corte, mesmo depois do fim do mandato. Quem vai decidir se coloca ou não em pauta a proposta de emenda à Constituição sobre o foro privilegiado é o presidente da Câmara. Com a volta de Hugo Mota da viagem à Ásia na semana que vem, parlamentares da oposição prometem aumentar a pressão para que ele dê andamento a esse e outros projetos, como a anistia a envolvidos no 8 de janeiro e o que flexibiliza a lei da ficha limpa. Vamos falar mais sobre assuntos que envolvem o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro com a Isabel Mega, nossa analista, que está chegando para aquela conversa com mais calma, né, Isabel? Bom dia para você, tudo bem? Oi, Carol, bom dia, boa sexta-feira para você, para todo mundo que está com a gente aqui fazendo e vendo o novo dia, Carol. Ufa, finalmente ela chegou, né? Essa semana agitadíssima, principalmente aí em Brasília, né, Isabel? E é só o início dessa agitação, porque o que a gente está acompanhando é essa movimentação no judiciário envolvendo o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e também tem movimentação no Legislativo. E que a gente está acompanhando aliados do ex-presidente da República em busca de alternativas legais, portanto, por meio de leis, para beneficiá-lo. Tem aquela briga que a gente está acompanhando com relação ao projeto da anistia, inclusive tem a atualização que a Isabel Mega vai trazer para a gente também durante essa edição, mas tem uma outra proposta correndo por fora por aí, que é a PEC do foro. O que prevê esse projeto, Isabel, e quais são as chances de avanço dessa proposta por aí? Carol, há quantos anos a gente fala dessa questão do foro privilegiado, né? Volta e meia, esse é um daqueles assuntos que voltam à tona aqui em Brasília e foi o que aconteceu nesta semana, sobretudo depois que Bolsonaro se tornou réu no Supremo Tribunal Federal em relação a esse processo que apura as tratativas de um plano golpista na avaliação da Procuradoria-Geral da República de não aceitação do resultado eleitoral de 2022. Qual que foi o efeito no Congresso Nacional? O número 1 a gente já sabe, é o PL da anistia, essa é a articulação número 1. Mas em paralelo a ela, outra proposta voltou ao radar, que é justamente essa proposta que extinguiria o foro privilegiado para autoridades que não ocupem ali atualmente o cargo de chefia dos 3 poderes, né? Então, no caso ali de crimes comuns, esses processos todos poderiam cair para a primeira instância.
é esse o interesse dos bolsonaristas. Então, na avaliação dos parlamentares com os quais eu conversei, Carol, o efeito seria imediato caso a proposta fosse promulgada pelo Congresso Nacional. O processo de Bolsonaro, o entendimento deles, é de que poderia cair para a primeira instância. Não é a articulação número 1, como a gente pontuou por aqui, mas isso está acontecendo ali nos bastidores. Tanto é que nesta semana, 2 parlamentares do PL, o deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul, e também o deputado José Medeiros, do Mato Grosso, começaram ali numa certa articulação, inclusive com a apresentação de requerimentos, que depois o presidente da Câmara, Hugo Mota, pode vir a ter que votar em plenário, justamente para trazer novamente essa proposta para a pauta do plenário da Câmara dos Deputados. Carol, aí vai depender muito de como que o Hugo Mota vai lidar com esse outro tema que está vindo aí com um potencial de pressioná-lo bastante nessa volta da viagem ao Japão, que é o projeto de lei da anistia, né? Vai ter uma reunião na semana que vem, a gente vai tratar disso com mais profundidade aqui ao longo do jornal, mas, digamos assim, não dá para ter tudo, né? Então é por isso que membros ali do próprio PL avaliam que essa proposta está no radar, que na verdade ela nunca saiu do radar, mas que o foco da articulação neste momento é total da articulação do PL da anistia. O que chamou a atenção nesta semana é que numa das 2 entrevistas longas que Jair Bolsonaro deu logo depois de se tornar réu no Supremo Tribunal Federal, ele próprio cita a questão do foro privilegiado, né? Ele chega a falar assim, meu processo estava lá na primeira instância e veio para o Supremo Tribunal Federal. Ele defende a aprovação dessa proposta da PEC do foro, que é lá de 2017, Carol, já passou pelo Senado Federal, faltaria, de fato, o aval do plenário da Câmara dos Deputados. É claro que sofrendo modificação, ela poderia ter ali algum tipo de percalço, a coisa não poderia ser tão imediata assim. Mas o próprio Jair Bolsonaro chamou a atenção em relação a essa articulação. Volta e meia, ao longo dos últimos anos, a gente teve políticos ali de diferentes partidos que faziam essa defesa, né? Políticos do Novo, políticos do Podemos e por aí vai, Carol. Então é daqueles assuntos que não abandonam ali a pauta do Congresso Nacional e que volta e meia vem à tona, assim como a PEC do semipresidencialismo, que a gente chegou a falar muito recentemente também. Então é outra articulação que está por ali. Esse requerimento já foi apresentado pelos parlamentares nesta semana, bem no contexto do julgamento do Supremo Tribunal Federal de abertura da ação penal. E aí vamos ver na semana que vem como é que esse vai ser mais um tema a se acomodar em relação a pontos ali que pressionam o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara. Teremos Isabel Mega também falando conosco, não só sobre as estratégias daqueles aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também os opositores do ex-presidente, ainda hoje aqui no Novo Dia. Até já, Isabel. Além disso, a delação de Mauro Cid tem gerado polêmica, com acusações de ilegalidades e coerção por parte do STF. O ex-presidente Bolsonaro destacou que essa delação não possui a espontaneidade necessária e foi feita sob pressão, o que levanta sérias questões sobre a integridade do processo judicial. A situação é um reflexo da politicagem que permeia o judiciário e a necessidade urgente de reformas que garantam a justiça imparcial. E a partir daí, tudo que acontecia ao longo do tempo, eles faziam busca e apreensão, atrás da chamada pesca probatória, ou fish expedition, coisa que é proibido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Que é tentar, e tudo que aparecia ali... Sem ter o que... Vai procurando até achar. O que é isso? É procurando até achar. Um juiz não pode, juiz qualquer, não pode começar a investigar alguma coisa sem ser provocado. O juiz, da cabeça do juiz, ele vai, não, vou investigar aqui... Não viu o que eu acho? O prefeito, não vou pode. investigar. Não, alguém tem que apresentar lá, entrar com o processo, cair na mesa dele, ele decide se abre o inquérito ou não. É assim que funciona. Para nós, foi completamente diferente. Essas questões, inclusive da minha investigação, ficaram bastante claras por ocasião da Lava Jato. Até eu botei isso aqui, ó. Por exemplo, para nós tem uma delação premiada apenas. A Lava Jato foram 293 delações. E teve delação aqui que foi simplesmente descartada por quase nada. A nossa delação do Cid, a delação tem que ter espontaneidade, verdade e prova. Nada disso tem. Se você ver a última vez que o Cid compareceu em depoimento, uma coisa que não pode acontecer, o juiz Alexandre de Moraes ameaçando o Cid. Olha que vai falar, é a última chance tua, olha teu pai, olha a tua esposa, olha a tua filha. E daí o cara acaba assinando embaixo.
Uma certa vez, inclusive, o Cid desabafou com alguém, esse alguém gravou a conversa telefônica do Cid, que foi bastante divulgada, ele dizendo, não adianta eu falar a verdade, eles querem que eu fale algo para dar substância ao que eles têm na cabeça. Você pode ver, o Sérgio Vieira, que é um dos ministros, um dos juízes lá do Alexandre de Moraes, a própria Folha de São Paulo publicou matéria assinada pelo Greenblatt, tá? Mostrando como funcionava aquilo lá. Uma fábrica de salsicha. Então tem áudio, por exemplo, do juiz Sérgio Vieira, o tal de Tagliaferro, dizendo o seguinte: olha, ele quer o Eduardo Bolsonaro. O que é ele quer o Eduardo Bolsonaro? Ele quer botar o Eduardo Bolsonaro no inquérito. Que ele queria, meu filho. Como? O que iam usar para colocar? Para frente um pouquinho. Não tem? Use a sua criatividade. Palavra do Sérgio Vieira. Use a sua criatividade. Então essa delação é eivada de ilegalidades. Não tem espontaneidade. Teve interferência do ministro. Teve ameaça. Imagine o Alexandre de Moraes ameaçando uma pessoa. Olha, teu pai, tua esposa e tua filha. Pensa que você vai falar. Não pode, um juiz não pode participar de uma delação premiada. Outra coisa também que não pode. Decidido pela Lava Jato, lá atrás. Delação premiada não vale ser assinada com o réu preso. O acusado preso. Foi feito com o Cid. Depois de 100 e poucos dias de prisão, no mesmo dia que o Cid foi por liberdade, ele assinou a delação premiada dele. Se você quer acompanhar mais sobre como a esquerda tem prejudicado o Brasil e as movimentações políticas que podem mudar nosso futuro, inscreva-se no canal e fique por dentro de tudo.